Estamos aqui nessa manhã, o dia amanhecendo, aqui na estátua de Santo Antônio, porque hoje é um dia muito especial, é o dia do eclipse solar. E nesse contexto, esse ponto aqui, que é a estátua de Santo Antônio, ele é um dos locais estratégicos para a observação do eclipse, mas isso é permitido porque esse local, ele soma várias informações do ponto de vista educativo relacionado à própria geografia, à astronomia, ao movimento de rotação da Terra. Então nós vamos aqui tentar colocar para vocês algumas explicações para que a gente entenda como se dá esse processo, né, de deslocamento da Terra do oeste para leste, e que vai dar a sensação de que é o Sol que está se deslocando, onde à tardinha, a partir de 3, 4 horas, a gente vai presenciar aqui um eclipse. Então vamos tentar entender aqui como é que se dá, assim de forma estratégica, a estátua como um ponto de referência para a compreensão do movimento de rotação da Terra, né, que possibilitará à tardinha a gente presenciar o eclipse. Estou aqui pegando o nascer do Sol, né? Então o Sol está nascendo, né? O Sol nasce a leste. Aqui o Sol nasce a leste, no caso aqui é como se ele estivesse surgindo atrás das costas de Santo Antônio. Eu vou fazer uma puxadinha aqui para a gente tentar entender melhor. Olha, aqui nós temos Santo Antônio. Então, o nascer do Sol se dá nas costas de Santo Antônio, que corresponde ao leste. Então aqui, ó, o Sol nascendo aqui, correspondendo às costas de Santo Antônio de Barbalha. Então aqui o Sol está nascendo. Os primeiros raios solares que se deslumbram por trás da estátua de Santo Antônio. Ele nasce nas costas da estátua, nasce ao leste. Então, se o Sol nasce ao leste, por trás da estátua de Santo Antônio, à frente de Santo Antônio, que corresponde à cidade, e onde a gente visualiza a encosta da Chapada do Araripe, será o oeste. Então, o que será o dia, né? Durante o dia, no horário do eclipse, esse Sol estará buscando, né, se debruçar sobre a Chapada do Araripe. Ele vai fazer, é como se o Sol estivesse se deslocando, mas na verdade não é o Sol que está se deslocando, é a Terra que gira. Então nós temos aqui o Santo Antônio, aqui, Santo Antônio na estátua. A Terra está girando, né, em direção ao Sol, ao leste, ao Sol que está nascendo. É como se Santo Antônio estivesse se deslocando de costa em direção ao Sol que acaba de nascer. Mas é a Terra que vai girando e, consequentemente, quando Santo Antônio chegar no local onde o Sol está nascendo, corresponde ao meio-dia. E a proporção que Santo Antônio, né, vai se deslocando a partir do movimento da Terra, dá a impressão de que o Sol, né, vai estar se deslocando para o oeste. Por isso que quando dá o final da tarde, o Sol se põe, né, o chamado Sol se pôr, o crepúsculo, né, sobre a Chapada do Araripe. Então, na verdade, o Sol, ele vai fazer, o Sol permanece, né, no seu local, e a Terra ela vai girar. E ela vai girar, né,
em direção ao leste. Em direção ao leste. É como se Santo Antônio estivesse andando de costa, né? E esse movimento se dá pelo movimento de rotação da Terra. Então, esse local é um local assim muito estratégico para se compreender os pontos cardeais e o movimento de rotação da Terra. Quando Santo Antônio chega onde o Sol nasce, corresponde ao meio-dia. O Sol está sobre a estátua e a Terra ela continua no seu movimento giratório de rotação. O Sol vai ficar sobre a frente de Santo Antônio para se pôr no oeste, que corresponde à Chapada do Araripe. E aqui nós temos os 4 pontos cardeais, né? Onde nós temos o Menino Deus ao sul, a Bíblia de Santo Antônio ao norte, as costas de Santo Antônio é o nascente, onde está nascendo, né? Onde se dá o nascer do sol, e a Terra vai girando, a Terra gira, e Santo Antônio consequentemente vai girando também, como se estivesse andando de costa em direção ao sol que acaba de nascer. Ao meio-dia o sol está sobre a estátua, a Terra continua girando no seu movimento de rotação e o sol vai se posicionando na frente de Santo Antônio até ele decair, né, se pôr ao longo, né, da Chapada do Araripe. E é justamente nesse momento, a partir de 2, 3 horas, que já se começa as possibilidades de uma visualização da interferência da Lua, né, que ficará em linha reta entre o Sol e a Terra. Aqui a gente tem Barbalha, né? Hoje é um sábado, 14 de outubro, dia em que acontecerá o eclipse, certo? Temos aqui a cidade de Barbalha. Aqui a gente está mostrando. Hoje é um dia especial porque é o dia em que acontecerá o eclipse, né? Praticamente total, onde será visualizado do Cariri. E aqui eu mostro, olha, o sol nascendo nas costas de Santo Antônio. Então as costas de Santo Antônio, né, fica ao leste. E a Terra vai girando, e é como se Santo Antônio estivesse andando de costa, né, em direção ao sol que acaba de nascer. E aí a Terra não para de girar, lógico. E Santo Antônio continua, né, como se fosse andando de costa, acompanhando o movimento de rotação da Terra, de forma que ao meio-dia o Sol está sobre a estátua. E a Terra continua girando, e é como se Santo Antônio, né, já estivesse nesse local aonde o Sol acaba de nascer, e a partir daí, no seu movimento de rotação, o Sol passa a se posicionar na frente de Santo Antônio para se pôr a oeste, recaindo, né, se escondendo atrás da Chapada do Araripe. E é justamente nesse momento, a partir de 14 horas, 15 horas, 16 horas, em que se projetará o eclipse, né, onde o Nordeste, a partir dessa faixa onde se encontra o Cariri, é um dos pontos privilegiados para a visualização do eclipse. A encosta sendo clareada pelos primeiros raios do Sol, que nasce a leste, né? E toda essa área aqui, olha, aqui é o Santo Antônio, né? Santo Antônio, sua frente fica para o oeste, suas costas ficam para o leste, aonde o Sol nasce. E o Sol, né, ele continua no seu lugar. Lógico, quem roda, quem gira é a Terra. E Santo Antônio, ele é como se ele fosse andando de costa, acompanhando, né, a partir do movimento de rotação da Terra. A Terra gira em direção a leste, e ao girar para leste, né, é como se o santo estivesse andando de costa em direção ao Sol,
ao meio-dia o sol está sobre a estátua e a Terra continua girando, e é como se o Santo Antônio estivesse andando de costa, que não para o movimento da Terra, e ao se afastar do Sol, que já está sobre a sua frente, vai se dar o fenômeno do eclipse, né? E vai ser visualizado não mais nas costas, né? Mas a partir da frente de Santo Antônio, essa visibilidade da cidade na direção da encosta da Chapada do Araripe ao oeste. Então é um dia assim interessante a gente fazer essas colocações, porque aqui é um ponto de referência. Aqui poderia muito bem ser aproveitado do ponto de vista educativo. É importante que um monumento como esse, que uma área como essa, sirva para que se projete também a educação, né? E é importante ver como nós podemos, né, associar a estátua, a dimensão educativa dessa área, que estrategicamente é de grande importância para a compreensão de alguns fatores em que os estudantes aprendem em sala de aula, mas seria assim muito mais importante, lúdico e motivador ter essa aprendizagem a partir dessas observações que aqui nós estamos fazendo. Então a gente vai encerrando aqui essa nossa interatividade, né? Mostrando aí o Menino Jesus ao sul, a Bíblia de Santo Antônio ao norte, a frente de Santo Antônio a oeste e as costas de Santo Antônio, né, virada para o leste. E aí a Terra vai girando, e quando a Terra, ao girar a Terra, que ela já está girando, lógico, Santo Antônio vai chegar, né, lá naquele local ali onde o Sol nasceu, que é o leste. Quando ele chegar ali nesse movimento, como se estivesse andando de costas, então o Sol estará, né, sobre a estátua, sobre a cabeça de Santo Antônio. A Terra continua girando, né, com ela gira a estátua, de forma que quando ocorrer o eclipse, né, esse movimento aí já tem se dado de deslocamento, e o Sol estará se pondo por trás em direção da Chapada do Araripe, iluminando a cidade. E uma área como essa poderia ser muito bem mais aproveitada do ponto de vista de informações, de educação, sobretudo aproveitando um momento como esse, né, no eclipse solar, que termina sendo um fenômeno motivador, né, para a educação, né, quando o mundo para acompanhar. E aqui a gente não está vendo Lua ainda, né? A Lua é um satélite que gira em torno da Terra, e consequentemente quando o Sol estiver lá se pondo na Chapada do Araripe, nesse deslocamento, a Lua estará naquele momento de interceptação, né, entre o Sol e a Terra. Então fica aqui a dica para os educadores, para o poder público, para todos nós cidadãos, a gente ver formas, né, alternativas e valorizar, né, aquilo que a gente tem, que poderia ser muito bem melhor aproveitado no sentido de uma prática educativa, cultural, de promoção turística.